que deis muitos frutos. Quando que o nome do Pai Celestial é glorificado? Quando nós damos frutos. O que é dar frutos, querido? Você crescer, desenvolver, crescer na graça e no conhecimento da palavra. O dar frutos, o que é? Trazer as pessoas para a igreja. Dar frutos, o que é? Desenvolver um chamado. O pastor coloca água nas suas mãos, o pastor está crescendo, está desenvolvendo, tem um grupo familiar, está crescendo, frutos, né? E nisso é glorificado o nome do Pai, que diz muitos frutos. E queremos deixar um pensamento aqui da palavra para a igreja, permanecendo em Cristo. Quero deixar como tema aqui, permanecendo em Cristo. Texto bem conhecido, João 15, a partir do primeiro versículo. João 15, verso 1. Diz assim o texto sagrado, texto que você conhece de cor, né? Bem conhecido da amada igreja. João 15, 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecereis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Curva sua face, querido, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai Celestial, Pai amado, quero agradecer por essa porção gloriosa da Tua palavra, por esse momento de louvor, de adoração, esse culto maravilhoso, celebração maravilhosa. Pai, e eu peço agora que o Senhor fale conosco, através desse texto sagrado. Eu me coloco na dependência do Senhor. Pai, de mim mesmo eu não tenho nada, eu dependo do Senhor. Pai, fala conosco, gera uma fé nos nossos corações. E nesse momento nós também entramos em guerra espiritual, repreendemos toda a oposição, toda a adversidade, tudo aquilo que poderia tirar aqui a atenção aqui da palavra. Nós damos uma ordem, que bata em retirada, seja lançado onde Cristo ordenar, e que nunca mais volte. Pai, somente a Tua presença seja manifesta nesse lugar. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Há mais um texto bem conhecido da amada igreja, aqui, João 15, né? Aqui Jesus falando que aos discípulos, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Amados, através aqui desse simbolismo aqui da videira, né? Da videira, dos ramos, dos frutos, né? Aqui Jesus, ele estava orientando os discípulos, né? Citando ali como exemplo uma videira, né? Orientando os discípulos para que eles dessem continuidade à missão que Jesus teve aqui na face da terra, né? Então a imagem utilizada aqui por Jesus tem um significado muito especial, né? Aqui a videira, né? Eu sou a videira e vós sois os ramos, né? Então aqui Jesus falando aqui, incentivando os discípulos para que eles permanecessem, né? Desse continuidade aqui ao ministério que eles aprenderam aqui com Jesus, andando por 3 anos e meio aqui com Jesus, né? 24 horas por dia, aprendendo ali do mestre, recebendo o ensino da palavra, né? Você vê aqui na palavra de Deus, por exemplo, você vê falando sobre a figueira, você vê ali falando sobre a oliveira e sobre a videira. Então, assim como a figueira nos lembra da importância de produzir frutos, né? Tem uma passagem que fala ali sobre frutos, a figueira, né? E a oliveira, o que significa a oliveira? Fala sobre a constância, fala sobre a provisão de Deus nas nossas vidas, né? E a videira, o que é? Ela nos convida a permanecer unidos em Cristo. Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, né?
para eles permanecerem em Jesus, né? Ele nos convida então a permanecer unidos com Ele, né? Que Jesus é a fonte da nossa vida espiritual e nossa frutificação, né? Então vou deixar 3 pensamentos aqui com a amada igreja. Primeiro pensamento: perseverando em Cristo. O texto diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então esse texto ele diz o quê? Nessa passagem, aí Jesus estava ali conversando com os discípulos. Se você for ver aqui esse capítulo, desde o capítulo 13, 14, 15, ali Jesus ministrando aos discípulos, né? Falando a eles. Jesus estava prestes ali a entregar sua vida na cruz, ali, pela humanidade. E Jesus ali, ele estava ensinando nessa passagem, e Jesus, ele traz ali algumas palavras, ali como sempre Jesus, trazendo palavras de conforto, palavra de ânimo, trazendo ali alguns conselhos para os discípulos, né? E Jesus, ele fala assim: olha, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou enviar o Espírito Santo, que é o Consolador, que estará para sempre com vocês, né? Isso está lá em João 14,16, texto que você conhece bem também, diz assim, e o próprio Jesus falando, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, né? Então nessa passagem aqui, querido, Jesus fala especificamente do que? Da perseverança, né? Que deve ter um discípulo de Jesus. Quem que é discípulo de Jesus? Nós, né? Eu e você somos discípulos de Jesus aqui nessa terra, né? Então ele fala aqui da perseverança que os discípulos devem ter, né? E ele dá aqui alguns conselhos para os discípulos, para que permanecesse nele, né? Nos ensinos da palavra, né? Então aqui Jesus estava fazendo o que? Ele estava passando uma missão para os seus discípulos, né? Dando para que os seus discípulos dessem continuidade ao ministério de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, querido, né? Reunidos como igreja. Nós somos igreja para quê? Para dar continuidade ao ministério de Jesus na face da terra, né? Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua abençoando, Jesus continua tocando através de quem? Através de nós, através da igreja. Então aqui Jesus fala que Ele é a videira verdadeira. Ele diz que nós fomos enxertados nele, né? Então através da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus e Salvador, agora nós podemos dar frutos, porque estamos ligados na videira. Nós somos ramos ligados na videira. Nós estamos ligados em Jesus. Amados, eu e você, igreja, nós estamos ligados em Jesus. Ele é a videira, nós somos os ramos, né? Então agora nós podemos dar frutos. Podemos ser bênção no reino de Deus, e abençoando, tocando vidas. Como que eu posso tocar vidas, pastor? Como que eu posso abençoar vidas? Estando ligado na videira, né? E eu declaro sobre a tua vida: você está ligado na videira, né? Amado, tem um texto lá também que fala ali sobre a oliveira, né? E fala ali sobre o zambujeiro. O zambujeiro, o que é? Era uma oliveira brava. Era uma oliveira que ela não... A oliveira, o que é? Ela dá o fruto dela, é a azeitona, né? Então essa oliveira brava, ela dava um fruto de péssima qualidade. Era uma árvore que nem a madeira dela não servia para nada, né? Mas diz aqui que Romanos 11:17 diz assim: se porém alguns ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, eu e você, né, estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Éramos o quê? Oliveiras bravas, né? Não tínhamos significado nenhum, não dávamos frutos nenhum. Agora o que aconteceu? Fomos enxertados em Jesus, né? Agora enxertado em Jesus, o que nós recebemos? A seiva vivificante do Espírito Santo. Aleluia! Então eu e você, querido, fomos enxertados em Cristo. Tem até um cântico bem antigo, né? Da nossa época,
Quem tem mais de 50 aí lembra esse cântico aí, né? Oliveira verdadeira, né? Jesus Cristo nele fomos enxertados através da fé, né? Agora podemos dar frutos, aleluia. Amados, eu e você, nós somos participantes da natureza divina, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então eu e você estamos em Cristo, estamos em Jesus, né? Recebendo o que? Da seiva vivificante do Espírito de Deus, aleluia. Então Deus nos chamou para quê? Para um grande propósito, né? Eu e você, querido, nascemos para um grande propósito. Qual que é esse propósito? Glorificar o nome do Senhor, né? Dar frutos. Pastor, como que eu posso dar frutos? Permanecendo na videira. Permaneça em Jesus. A videira é Jesus, né? Então você precisa o quê? Precisa permanecer no corpo de Cristo. Eu preciso permanecer na igreja, porque Deus nos chamou para um propósito, e esse propósito só se cumpre quando eu estou inserido no corpo de Cristo, né? Ah, pastor, mas eu posso cumprir o meu propósito lá em casa, só vendo a live na igreja? Não, querido, né? Você precisa estar inserido no corpo de Cristo, recebendo da seiva vivificante. O que é essa seiva vivificante? A palavra de Deus, né? Cada culto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, né? Então eu e você, que nascemos para aqui com um propósito, para glorificar o nome de Jesus, querido, né? O teu propósito aqui nessa terra é glorificar o nome de Jesus, né? Você ser bênção na vida das pessoas, né? Você nasceu com esse propósito, sabe para quê? Para fazer as mesmas obras que Jesus fez aqui na terra, e até maiores. Opa, agora você exagerou, pastor. O próprio Jesus falou isso, né? Certa feita ele falou para os discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito Santo, que estará convosco todos os dias das vossas vidas, né? E ele vai orientar vocês em todas as coisas, né? O segundo pensamento, querido: sem Jesus não podemos fazer nada, né? Sem Jesus não podemos nada. O verso 3, Jesus ele discursando, falando aos discípulos, ele falando aos discípulos: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Olha, vocês têm caminhado comigo, né? 3 anos e meio, vocês estão aqui andando comigo. Vocês estão limpos pela palavra, vocês estão ouvindo a palavra, vocês estão caminhando comigo, né? Então ele fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É o conselho que Jesus estava dando para os discípulos, né? Então Jesus hoje ele está falando para você, querido: ou vocês já estão limpos pela palavra, aquilo que vocês estão ouvindo aqui nesse altar, vocês estão limpos, vocês estão purificados pela palavra, vocês estão cheios do Espírito Santo, vocês estão recebendo a seiva vivificante. Então agora permaneçam em mim. Então Jesus fala para mim e para você: permaneça em mim e eu permanecerei em vós, aleluia. Aí diz assim: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Amados, que fruto que eu vou dar se eu não estou na videira, né? Nós aprendemos que na palavra de Deus, que os dons são de Deus para nós, né? Deus, Ele dá um dom para você, né? Mas os frutos são nossos para com Deus, né? E como que eu produzo esses frutos? Permanecendo na videira, né? Então os discípulos andaram ali todo esse tempo, recebendo orientações, recebendo o conhecimento da palavra, né? Recebendo essa influência divina, né? Amados, quando você está aqui na casa de Deus, você está adorando a Deus, você está glorificando o nome dEle, ouvindo a palavra, ou ministrando a palavra, você está recebendo a influência divina sobre a sua vida, você está sendo tocado pela palavra de Deus, né? Então eu e você, querido, nós temos sido alimentados, purificados pela palavra de Deus, né? Cada culto, cada estudo bíblico, né? A pastora Adriana estava falando aqui agora de integração, né? Quando você chegou aqui, você foi ali
recebeu ali um estudo bíblico, recebeu uma palavra. Eu me lembro, 22 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu já estou 22 anos de caminhada aqui, sou bem velhinho aqui já, né? Graças a Deus, né? Glória a Deus, eu tenho esse privilégio, querido, há 22 anos caminhando com esse casal maravilhoso aqui, né? Eu lembro aqui que nós tínhamos aqui a integração era para toda a igreja, o pastor vinha aqui, ministrava, era tipo um cultão, e eu vinha aqui já igrejado, bastante igrejado, de outro ministério, recém vindo aqui para esse ministério, e recebendo ali a palavra, aí fazia toda a integração. Eu falei, mas eu vou voltar, quero aprender mais, uma sede, Deus me deu um desejo, né? Então cada estudo bíblico, você aprende da palavra de Deus, isso é o alimento para nossas vidas, né? Então eu e você, querido, precisamos o quê? Precisamos conhecer a palavra de Deus, e aí dar voz à palavra de Deus, né? O que é dar voz à palavra de Deus? É aquilo que você tem aprendido aqui, quarta dimensão espiritual, né? Trazer à existência. Eu declaro cura, eu declaro milagre, eu declaro que assim já está feito em nome de Jesus. A cura, o milagre, né? Eu recebo, é meu, né? Não ficar ali aquela oração, aquela petição, oh Senhor, me dá uma bênção. Por que está? Eu vou na igreja hoje, irmão, vou buscar uma bênção. Mas, querido, você já é uma bênção, querido, né? Você vai na igreja para quê? Para você adorar a Deus, servir a Ele, e servir a Ele não como servo, como filho, como herdeiro, como rei, como sacerdote, porque essa condição foi te dada através de Cristo Jesus, amado. Você é nada mais, nada menos do que filho, herdeiro, né? Você está na videira, que é Cristo, você é o ramo, né? Então eu e você, querido, precisamos permanecer em servir o reino de Deus, né? Nós temos aprendido aqui nesse altar que aqueles que servem o reino de Deus são os primeiros a ver e usufruir os milagres, amém? Você recebe isso, querido? Você tem servido a Deus, querido? Amém? Então você vai ser o primeiro a ver milagres na sua vida, na vida das pessoas, amém? Gálatas 6:9, e diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos, né? Amados, continue servindo a Deus. Amados, quantas pessoas, né? 22 anos de ministério aqui, né? Quantas pessoas que outrora serviram o reino de Deus, hoje abandonaram, se frustraram, né? Porque eles estavam fazendo as coisas na casa de Deus, mas muitas vezes não estavam fazendo com amor, ou estava fazendo para Deus, mas estava esperando receber algum reconhecimento humano, né? Muitos se frustraram na caminhada, abandonaram, né? Estavam com as motivações erradas, né? Por que as pessoas param, querido? Por que as pessoas desanimam? Porque elas não estão ligadas na videira, né? O que é estar ligado na videira, pastor? É estar na igreja? Não. Eu posso estar na igreja de corpo presente, né? Mas eu preciso estar aqui de coração, né? Eu preciso estar aqui, preciso amar a Deus acima de todas as coisas, né? Porque se eu quiser fazer as coisas, né, no meu jeitão, na força humana, né, isso vai te desanimar, isso vai fazer com que você pare, né? Colossenses 3:23 diz assim: tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração para o Senhor, querido. É Deus que você está servindo, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. A Cristo Senhor é que estás servindo, amém, querido? Eu declaro na tua vida, querido, a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Amados, nem que você não queira ser abençoado, é inevitável, né? Deus não fica devendo nada para você, nada. Deus não fica devendo nada. Pastor, eu quero servir aqui, mas eu não quero nada. Querido, no mínimo você vai ser 100 vezes abençoado, 100 vezes, né? Amados,
Permaneça na videira. Permaneça na videira. Quem está falando aqui para você é um que já está aqui há 22 anos, querido. Já vi de tudo. Que se eu chamar o pastor Isaur aqui, ele vai contar que nos testemunhos já viu de tudo. Já vi de tudo acontecer. Mas nós estamos na videira, que é Jesus. Permaneça na videira, que é Jesus. Permaneça na palavra de Deus, crescendo em graça e no conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Para você aprender a palavra, para você ficar firme e abençoar outras vidas. Mas esses dias atrás eu estava orando aqui para um irmão, terminou o culto aqui, um irmão veio e me chamou ali, fazia um tempo que ele não vinha aqui na igreja. Falou: pastor, tem como dar uma orada para mim aí, fazer uma oração aí? Falou: vamos orar, querido, vamos orar. Aí fui orar ali com ele, e começou a relatar uma série de problemas. Sou conhecedor da palavra, caminha caminha no Evangelho, conhece a palavra de Deus. Pastor, aconteceu isso comigo, aconteceu isso, aquilo, perdi isso, perdi aquilo, estou doente. Eu olhei e disse: não é possível. Quem está na videira não pode estar assim. A Bíblia diz que o diabo não tem poder contra nossas vidas. A Bíblia diz que a enfermidade não tem poder contra você. A Bíblia diz que o diabo não tem poder de roubar de você, porque você tem aliança com ele, através da sua oferta, através do teu dízimo. Quando você dizima na casa de Deus, você tem uma aliança com Deus, porque Ele nos deu tudo referente à vida e à piedade. Nós ofertamos, dizimamos por amor, por gratidão, por uma alegria. E eu olhei aquela situação. Vamos orar, irmão. Aí comecei a orar, me assustei. Fazia tempo que não me acontecia uma dessa. Levei um susto. Puxa vida, peso, pressão. Aí Deus começou a mostrar ali algumas obras das trevas que foi feita contra a vida dele. Mas nós temos entendido, querido, aqui nós não temos o costume aqui de orar por irmão e falar assim: irmão, você foi vítima de uma obra do cão. Não temos esse costume, porque aqui o cão, nós nem citamos o nome dele para início de conversa, Aqui ele não tem esse poder, Então, mas Deus me mostrou aqui e falou: olha, amado, algo aconteceu aí na sua vida, Alguém se levantou contra a sua vida. Aí o Espírito Santo começou a falar, eu orei com ele, já melhorou. Pastor, faz sei quantos dias que eu não estava comendo, não estava me alimentando, já estou bem, estou me sentindo melhor, tal, Eu terminei a oração e falei, até contei para a pastora André, minha esposa ali, falei assim: olha, não fui eu que falei, escapou, me escapuliu, foi Deus que falou, o Espírito Santo, Eu falei para ele assim, olhei para ele e falei assim: irmão, não fique bravo com os pastores da igreja, pastor Silvestre, Não fique bravo com o pastor Silvestre, Não fique bravo com os pastores. Ele falou assim: não, pastor, não, que é isso, pastor? Jamais. Então, sabe o que acontece, querido? O diabo, ele quer fazer com que a pessoa fique de bico com quem mais pode ajudar ele. E quem mais pode ajudar ele? Jesus, E quem que é o representante de Jesus aqui na face da terra? Todos nós, Então o diabo quer fazer a pessoa ficar de bico ali com o Guilhermão, ficar de bico aí com todo mundo da igreja, Não olho na cara de ninguém, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, falam mal dos pastores, Aí eu entendi, amados, isso abre uma brecha, Amados, permaneça na videira, permaneça em Jesus, ame a igreja, ame a obra de Deus, Eu sou a videira, vós os ramos, Jesus está falando, Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você vê os irmãos aí que chegaram ontem na igreja, Adão e Adriele, aqui, 6 anos que estão aqui, já são pastores aqui, Eu, 22 anos aqui de caminhada, cheguei lá também, Glória a Deus, Mas amados, Deus está trazendo pessoas assim, Deus está com pressa, querido, Não perca tempo, permaneça nele, permaneça em Jesus,
busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, né? Mateus 6,33. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não fique se preocupando com essas coisas aí fora, querido, né? Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você nessa terra, né? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês agora, querido. Vocês estão servindo a Deus? Amém? Vocês estão servindo a Deus? Continue fazendo isso, querido. Continue sendo bênção na igreja. Pastor, o que eu posso fazer aqui? Olha só que decoração maravilhosa, querido. Os irmãos passaram a tarde inteira aqui fazendo isso aí. Maravilha. Glória a Deus. Continue sendo bênção na vida dos irmãos, fazendo tudo por amor, né? Tudo para Deus Pai, né? Porque faça por amor, porque qual o motivo? Por Ele ter dado a sua vida por você, querido, né? Deus deu o seu Filho Jesus para nós, né? Então, amados, sirva o reino de Deus, mas não como servo. Sou servo, não, eu sirva como filho, né? Você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo, você é rei, você é sacerdote, você é o embaixador de Cristo aqui na face da terra, você é mais que vencedor. Deus fez tudo por você, Deus te deu tudo, querido, aleluia. Deus te ama, querido, pode aplaudir mesmo, aleluia, aleluia. É para Ele, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Sim, Senhor, aleluia. Nós temos aprendido aqui, querido, que eu e você, nós temos um Pai Celestial que não morre. Ele é eterno, Ele é o grande eu sou. Ele sempre esteve vivo, sempre, né? Sempre existiu. Então, querido, você tem um Pai que não morre, né? Então a herança já é tua. Você já está vivendo a eternidade aqui na terra. Pastor, mas quando subir, tem uns cânticos que diz assim, né? Com a mala pronta aqui para subir aos céus, porque esse mundo jaz do maligno. Esse mundo não tem nada para mim, querido. Esse mundo aqui, ele está aqui para mim e para você conquistarmos, querido. Deus te deu essa terra, uma vida plena, uma vida abundante, cheia de graça, transbordando provisão, milagre e abundância, não só na sua vida, mas na vida das pessoas, querido. Estou falando de uma abundância, não prosperidade. Não, eu tenho para mim, está ótimo. Não, abundância para transbordar, né? Vivendo a eternidade aqui na terra. Eu declaro sobre a tua vida, querido, você não tem falta de nada. Pastor, não tem isso, não tem aquilo. Não, querido, tudo é seu, querido. Pastor, por que eu não acessei ainda? Eu acesso, querido, no conhecimento da palavra de Deus, né? Quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu acesso aquilo que Deus tem para a minha vida, porque tudo é vosso, diz o Senhor, né? 1 Coríntios 3:21, cada texto maravilhoso, né, querido? Portanto, ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso, tudo é vosso, tudo é vosso, receba, querido. Você não tem parte, não tem falta de nada, já é teu, né? Esse receba que eu estou falando é para você tomar posse, né? Porque você já recebeu, é seu, querido, né? Como nós falamos que os dons são de Deus para nós, né? Ele concede os dons para cada um, né? Em cada área, para abençoar vidas e propagar o reino de Deus, né? Terceiro pensamento, querido, para nós concluirmos aqui. Nisto é glorificado o nome do Pai, que deis muito frutos. Quando que o nome do Pai Celestial é glorificado? Quando nós damos frutos. O que é dar frutos, querido? Você crescer, desenvolver, crescer na graça e no conhecimento da palavra. O dar frutos, o que é? Trazer as pessoas para a igreja. Dar frutos, o que é? Desenvolver um chamado. O pastor coloca água nas suas mãos. O pastor está crescendo, está desenvolvendo. Tem um grupo familiar, está crescendo. Frutos, né? Nisso é glorificado o nome do Pai, que deis muitos frutos. O verso 7 que nós lemos ali diz assim: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiseres e será vosso. Pastor, tudo é meu, então não posso pedir? Pode, querido, né? Pode, mas
crendo e tomando posse que já é seu. Isso é que é a quarta dimensão espiritual, né? Terceira dimensão espiritual, o que é? Estou precisando disso, estou precisando daquilo, ai de mim, não saiu aquele dinheiro que eu estou esperando ainda. Esse dinheiro não te faz falta, né? Porque você é rico, você tem tudo, né? E aquilo que é seu vai vir até você, querido. Não se preocupe, Deus é fiel, Deus é justo. Você nunca vai passar necessidade, querido, né? Permaneça em Deus, em sua palavra. Uma chave aqui, uma coisa legal aqui que eu aprendi, né? Permaneça em Deus e em sua palavra. Não se compare com ninguém, né? Não fique se comparando com o irmãozinho ali fulano de tal, né? Sabe por quê, querido, que você não deve se comparar com ninguém? Porque você é único. Você é único para Deus. O que Deus tem para você, querido, não é para mais ninguém, querido, né? Sabe por quê que você não deve se comparar com ninguém? Porque Deus vê você como Jesus, né? Ele faz a maior comparação. Sabe o que Ele faz? Ele compara você com o seu Filho Jesus, né? Tal como Jesus é você. Você é um filho amado. Sabe quem que é Jesus? Sabe como é que Deus Pai trata Jesus? Quando Jesus foi lá batizado lá no Jordão, desceu o Espírito Santo sobre a vida dele, o Pai bradou e disse assim: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. O próprio Deus falou aleluia, né? Esse é o meu Filho amado, eu tenho prazer nele, né? Então o Deus Pai, Ele olha para você, cada um de vocês que está aqui, Ele fala assim: olha, vocês são meus filhos amados, eu tenho prazer em vocês, eu amo vocês, né? Amados, você é um filho amado do Pai. Então o nome de Jesus é glorificado através da sua vida, em tudo que você faz. Sabe por quê, querido? Porque a graça de Deus é abundante sobre a sua vida, está sobre você para quê? Para tocar as pessoas, né? A sua vida, querido, é um testemunho vivo do amor de Deus. O teu testemunho de vida. Qual que é a maior pregação, pastor? O teu testemunho de vida. Você contar aquilo que Deus fez para você, pastor. Eu era assim e Deus transformou a minha vida. Eu quero contar isso para os irmãos, contar isso para as pessoas, né? O testemunho vivo do amor de Deus, né? O nosso Pai Celestial, Ele quer que você seja uma testemunha viva aqui na face da terra. Mas eu declaro sobre a sua vida, querido, que as pessoas vão querer ficar perto de você. Eu quero ficar perto desse irmão, eu quero ouvir da palavra, eu quero estar junto com essa pessoa, me faz bem estar junto com essa pessoa. Amados, continue, né? Persevere. Tem um texto que diz assim, que a seu tempo ceifaremos, né? Veremos milagres, participaremos de milagres. Eu declaro que você já está vivendo milagre, que você é um milagre, a tua vida é um milagre. Sim, Senhor, sua vida é um milagre, querido. Salmo 116, né? Ele fala aqui que é um salmo de ação de graças, né? Faz parte do 5º livro ali dos Salmos, né? E aí, esse é um salmo que é atribuído aqui a Davi, né? É um salmo de amor, um salmo de gratidão para Deus pela sua salvação, né? Então o desejo aqui de Davi era o que? Expressar o seu agradecimento por tudo o que Deus tem feito, né? Salmo 116 diz assim: que darei eu ao Senhor para todos os benefícios para comigo? Que darei eu ao Senhor? O que darei a Ele? Então eu pergunto para você, querido, o que darei ao Senhor? O que nós podemos dar ao Senhor, querido? O que agrada a Deus? O nosso louvor, a nossa adoração, né? Almas, vidas. Quando você cuida do reino de Deus, cuida das vidas, cuida das almas, ama as pessoas, permanece praticando a palavra de Deus, tomando posse, exercendo a autoridade que Deus te deu, exercendo a palavra de Deus, que darei ao Senhor, querido.
22 anos de ministério. O que darei eu ao Senhor? Tantas coisas, tantos milagres, tantas maravilhas, coisas extraordinárias, né? O que darei eu ao Senhor? Se não fosse essa igreja, né? Se não fosse esses pastores ter me amado, né? Amados, 22 anos atrás, né? Como eu cheguei aqui nessa igreja. Agora, o que Deus fez na minha vida, só Jesus, querido, só Deus, né? Um dia eu conto meu testemunho aqui, leva umas 3 horas, né? Vamos seguir aqui, né? Que darei ao Senhor, né? Andando na presença de Deus, né? Se relacionando com Ele, manifestando o reino de Deus, querido, aqui nessa terra. Como que eu agrado a Deus? Dando frutos, produzindo no reino de Deus, investindo nas coisas eternas. O que é investir nas coisas eternas? Aprender da palavra de Deus. Invista, gaste tempo com uma leitura de uma palavra. Eu estava conversando lá com o meu filho, lá, o Guilherme, meu filho mais velho, 18 anos. Falei, pô, Guilherme, você lê uma Bíblia de vez em quando aí, Guilherme? Peguei no pé dele aí, estava meio devagar, né? Aí fica o celular, às vezes, dizendo, pai, eu quero uma Bíblia física. O que ele quis dizer com Bíblia física? No vocabulário de universidade é outro nível, né? Não entende, né? Bíblia física, não, quero uma Bíblia escrita. Falando, não seja por isso, que tem 2 aqui, ó, tá? Dê 2 Bíblias lá para ele. Invista em seus filhos, querido. Invista no conhecimento da palavra. Falando aqui com os sacerdotes agora aqui do lar, os pais, invista nos seus filhos, querido. Não deixe o seu filho com o celular o tempo todo. Tive uma experiência muito forte esse dia lá em casa com isso, né? Hoje a gente está entendendo isso. Eu preciso ensinar meus filhos na palavra de Deus. E no mais, querido, permaneça servindo a Deus, aleluia. Quero convidar o grupo de louvor aqui, esses amados, esses queridos, para vir aqui conosco. Amados, permaneça servindo a Deus. Ame Ele acima de tudo. Faça tudo com zelo, porque Jesus é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Só a Ele. Olhe para Jesus, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, querido. Ame a Ele acima de todas as coisas, aleluia. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.